já fica convidado. Depois eu vou deixar o link lá, novamente no Stories, numa publicação também. E vocês podem fazer parte do nosso clube de leitura. O clube de leitura, ele é referente a propostas de estudarmos estratégias metodológicas para o ensino, com bastante enfoque em metodologias ativas de ensino. Mas nós discutimos ao longo dessas propostas muito mais que técnicas e estratégias. Então, a gente faz uma discussão bem ampla, que inclusive é a proposta do nosso primeiro livro, da Carolina Cavalcanti. A autora tem ficado muito ativa aí conosco, participando. Hoje ela publicou novamente no Stories dela. Então, ela tem participado de uma forma muito ativa com o nosso grupo, tem ficado muito satisfeita. É uma pessoa que palestra pelo Brasil todo, que conhece muito na área de ensino. E esse livro que nós estamos lendo é o último livro dela, que é o livro Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas, um guia para educadores. Então, ele traz uma abordagem com todo o enfoque da aprendizagem socioemocional. E depois dessa primeira semana ali de leitura, que nós falamos dessa parte introdutória, então eu fiz o convite, estamos aqui hoje com o nosso convidado, o João Pedro. Eu vou fazer agora uma breve apresentação. Eu já ia falar pastor, porque, se me permite, vou chamá-lo de pastor, né? E a gente já conheci ele através dessa, que é uma das funções que ele também executa. Então, estamos aqui hoje com o pastor João Pedro Flores Couto. No finalzinho, fiquem conosco que ele vai falar um pouquinho do livro dele, que eu fiquei super curiosa. Ontem eu recebi o PDF do livro e ainda não consegui fazer a leitura, mas eu vou colocar lá no Clube da Leitura. A gente tem o Padlet, que está todo o material anexado lá. Então, quem for ficar aqui conosco, depois vai poder ter o livro em PDF para você baixar gratuitamente e ouvir um pouquinho aí do que se trata esse material. Então, muito bem-vindos novamente a todos. Se estiverem com algum problema de conexão, pode estar falando. E o João Pedro Flores Couto, então ele é casado com a Zuriei. Eu hoje, né, tinha pronunciado com um errinho ali, escrito também errado. Tive a satisfação de conhecê-la há quase 15 dias atrás. Um casal maravilhoso que transmite muita paz, muito conhecimento. Então, a gente fica assim naquela sensação de plenitude ao dialogar com os dois. Então, eles têm 3 filhos e 3 netas. Ele é formado em técnico em contabilidade, magistério, é teólogo, também quase concluiu a graduação em filosofia, psicopedagogo, psicanalista clínico e atualmente ele atende na clínica neuroclínica, que é a neuroclínica em Tangará da Serra. A neuroclínica é o do doutor... Ai, meu Deus, doutor André. O doutor André, inclusive, já palestrou conosco aqui, né, para os meus alunos aqui do curso de medicina, neurologista. A esposa dele também trabalha nessa área, é terapeuta ocupacional, no atendimento, né, com essa área mais da psicopedagogia, com toda a terapia ocupacional. Então, acredito, né, pensando, eu falei, ele está lá com aquele grupo tão maravilhoso, deixou o grupo melhor ainda, João Pedro. Então, e atualmente ele, além de professor, também atua como pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Tangará da Serra, e uma das igrejas que tem lá no bairro Jardim Santiago. Então, seja muito bem-vindo. E eu deixo agora você fazer uma breve apresentação e a gente inicia nosso bate-papo aí. Para os ouvintes, eu quero dizer que é uma alegria, uma honra receber esse desafio, né, da Fabiana. O desafio a semana um pouco complicada, tive que ajustar um pouquinho a agenda para estar aqui com vocês. Mas é uma alegria. Educação, educadores, leitores, é sempre algo que me empolga, né? Gente que gosta de ler, clube de leitura, que é uma coisa que está acontecendo bastante, né? Não era uma coisa muito nossa do Brasil, mas hoje muitos clubes de leitura, que é bem bacana. E um clube de leitura dirigido por essa senhora que está nos comandando hoje aí, com certeza acresce muito para a nossa vida. Então, prazer imenso. Eu vou tentar, de alguma maneira, aqui contribuir positivamente
com essa proposta, né, da leitura desse livro, especialmente essa questão da pedagogia ativa, que eu acho fantástica, linda, né? E eu tive a oportunidade de ler parte do material, eu não li todo o material que vocês estão lendo, mas deu para ter uma noção clara do que a autora está propondo, e eu vou tentar aqui, então, contribuir com aquilo que for possível para vocês. Então, aí o convite foi feito quando a gente pensou ali na perspectiva da aprendizagem socioemocional e pensando na tua atuação como psicanalista clínico. E daí eu fiz aqui algumas observações, né? Que essa educação socioemocional, ela já vem desde a Grécia, mas aqui no Brasil, a gente pode dizer que nesse marco histórico foi agora, desde os anos 2000, que ela começou a ser um pouco mais discutida, debatida, principalmente nos cenários de formação na área de RH, de recursos humanos, empresarial, e parece que no cenário educacional tem pouco, assim, o que a gente pode dizer, um marco está com menos tempo, né? Nos últimos 5 anos. E, infelizmente, em virtude de algumas, né, até ruim a gente comentar, mas algumas tragédias que têm acontecido nesse ambiente, né, em alguns contextos educacionais, ela recebeu um pouco mais de atenção dessa necessidade de incluirmos de forma formal nos nossos currículos. Só que nós também sabemos, João Pedro, que essa formação socioemocional, ela se dá para além desse contexto do educador. Nós, como professores, temos essa responsabilidade, né? Então, ele é um processo lá que os alunos vão aprender a pensar, a refletir, também aplicar conhecimentos, atitudes, competências necessárias ao longo dessa vida escolar, mas também pessoal. E daí, quando a gente pensa nessa questão que ela vai contribuir com o autoconhecimento, e isso remete a um trabalho do inconsciente, que foi, né, pensando um pouco nesse inconsciente que nós vamos discutir agora nessa perspectiva da psicanálise, nesse gerenciamento de emoções, na habilidade de manter esses relacionamentos. Então, falando desse inconsciente, quais que seriam as contribuições da psicanálise para essa aprendizagem socioemocional? Ok. Provavelmente, boa parte das pessoas que estão assistindo hoje, e das pessoas que verão depois, tem um conhecimento básico do que seja a psicanálise. E algum talvez não, então por isso eu vou fazer uma rápida introdução, né? A psicanálise é uma proposta, né, de terapia que é antiguíssima, que tem como pai dela o Freud, né? E ele traz para nós uma questão muito interessante, uma descoberta na época fantástica, que é utilizada até hoje, que como é a questão da topografia e da estrutura da mente. Então vamos pensar na topografia, né? Na parte mais rasa, digamos assim, da nossa mente, tal que a gente chama de consciente. Então o consciente está as nossas memórias mais... as memórias que a gente tem... ligada muito aos nossos sentidos. Então, aquilo que a gente comeu hoje, o perfume que a gente usou hoje, o cheiro, todo ligado ao nosso sentido. Provavelmente, se eu perguntasse para ti assim, o que você almoçou hoje, Fabiana? Você lembra do que você almoçou hoje? Lembro. O que você almoçou, Fabiana? Vamos ver. Hoje estava friozinho, foi uma galinhada, uma banana frita e uma farofa com couve e salada. Você consegue visualizar seu prato ainda? Como é que ele ficou bonitinho Sim, na hora que sim, você sim. viu? Consigo. Isso. Então, se eu te perguntar, o que você almoçou há 30 dias atrás, Fabi? Com certeza não lembro, nem a visualização. Provavelmente, São poucos. não vai lembrar. Então, essa é a ideia do consciente, né? Essa é a ideia dessas memórias muito recentes que a gente tem. Um pouco mais abaixo, ele chamou de pré-consciente. Então, o pré-consciente é parte do nosso cognitivo, daquilo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, que a gente não usa todos os dias, mas que a gente consegue, digamos assim, pescar muito fácil, chamar muito fácil, né? Estou te usando aqui, tá, Fabi? Eu vou perguntar assim, o nome dos seus filhos. Nome dos seus filhos, Fabiana? Murilo e Nicolas. Pronto. Você
vai chamar isso muito rápido, porque isso é uma memória afetiva, é algo que você lida. Então, quando a gente pensa em matemática, nas contas básicas, a gente não fica usando toda hora, mas ela está muito rasa. Então, isso ele chamou de pré-consciente. O consciente e o pré-consciente preenchem 10% da nossa mente. O 90%, que é aquilo que realmente é o conteúdo maior da nossa mente, ele chamou de inconsciente. Então, essa primeira parte aí, consciente e pré-consciente, preencheriam 10%, e o 90% do restante estaria no nosso inconsciente. O que está no nosso inconsciente? O nosso inconsciente é como um porão. Então, é como se nós quiséssemos esconder alguma coisa, tivéssemos vergonha de alguma coisa. Então, traumas, dores, aquilo que a gente não deseja que as pessoas conheçam, sofrimento. A nossa história está ali dentro do nosso inconsciente e a gente vai meio que abafando isso para que ele não venha, né? A grande questão dessa descoberta é que ele vai dizer o seguinte: é o inconsciente que, na verdade, dirige os nossos atos. Então, por isso que a gente se pega dizendo assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo essa atitude? Por que quando eu vejo isso eu fico triste? Ou quando eu vejo isso eu tenho uma sensação boa, né? Todo é o processo inconsciente. Então, esse processo inconsciente começa antes do nosso nascimento. Já na gestação, a gente vai gerando ele. E aí, quanto à estrutura da mente, ele dividiu a mente em id, ego e superego. O que é isso? O id é a parte primitiva, é a parte instintiva, é a parte animal da nossa ação, né? Então, o id, ele é primitivo, ele já está. Então, uma criança, por exemplo, ela já vem com o id, ela já nasce com o id. E aí ele falou de ego e de superego. O que é o ego, né? O ego é a nossa parte racional, é a parte que faz a gente considerar, é a parte que faz a gente pensar, é a parte que faz a gente ver se isso é bom, se não é, considerar para fazer as nossas decisões. Então, tudo isso você faz através do ego. E o que é o superego? O superego é como um policial da nossa mente. Então, o superego age fazendo castrações, fazendo não para nós. Vamos tentar dar um exemplo, né? Imagina, Fabi, que você goste muito de um salgadinho. Que salgadinho que você gosta, Fabi? Salgadinho que você gosta muito. Que eu gosto muito de salgadinho. Vamos colocar coxinha, pastel. Pastel. Então imagina que você está naquele período ali entre o café e o almoço, e aí você está passeando aí pela faculdade, passa num lugar que estão fritando um pastel. Então, aonde que a gente vê a ação clara disso? O id vai dizer assim, come, Fabi, né? É a sua parte animal, é o seu desejo, a sua pulsão. E aí o ego vai dizer assim, Fabi, você já comeu pastel essa semana, tem umas calorias, né? Então pensa, né? Considera. E o que o superego vai dizer? O superego vai dizer assim, você tá gorda, mulher, não vai comer isso não. Né? Então essa é a ação constante que nós temos de ego e superego. Então nós somos isso. Então, nesse sentido, a psicanálise ela é super importante para o nosso autoconhecimento, para a gente saber quem somos, para descobrir de fato as nossas pulsões, os nossos desejos, as nossas castrações, toda a nossa história, para o nosso autoconhecimento. Talvez porque eu esteja na prática, mas eu acho simplesmente uma terapia maravilhosa para autoconhecimento. Então, se a gente encontrar um analista que faça uma boa parceria analítica, que tenha rapport com aquele que ele está atendendo, né, e consiga chegar no que Freud considerava super importante, que é a livre associação, que é quando você fala meio que sem pensar, quando você não tem mais medo do julgamento,
quando você está ali com muita segurança para falar, consegue-se então um processo que vai começar o seu autoconhecimento. A partir do seu autoconhecimento, claro, você vai ter possibilidade de fazer a sua autogestão. Aham. Por que que acontece isso comigo? Por que que esse gatilho dispara? Opa, eu descobri. Por que que o meu gatilho da ansiedade dispara? Por que que o meu gatilho do medo dispara quando eu vejo isso? Então eu vou conseguir fazer uma melhor autogestão, né? Uhum. Lógico que fazendo isso, eu tô pegando os pontos do livro aqui que eu achei maravilhoso, né? Eu Aham. vou desenvolver melhor as minhas habilidades. E muito fácil também eu vou melhorar minhas habilidades sociais, porque eu vou entender que o outro tem uma série de coisas, que o outro é um outro ser, né? Que Uma ele é outra história de vida, composto né? uma outra, que ele é composto por família, por igreja, por professores, né? Por toda, porque o outro tem uma história, né? Uhum. Por que que essa pessoa age desse jeito, aquela pessoa age assim, outro eu vou conseguir entender melhor o outro, né? Então, claro que eu vou ampliar-se, com certeza, né? A minha compreensão social também, a minha compreensão de um mundo muda, né? Uhum. Vou chamar assim, a minha cosmovisão, ela muda. Porque até então, até o momento que eu não me conhecia, eu não sabia como tudo isso funcionava, eu olhava para as pessoas de uma maneira. Agora que eu entendo esse processo, a minha cosmovisão, ela muda muito. E isso implica diretamente na minha tomada de decisão. Então eu vou tomar as minhas decisões com mais consciência de quem eu sou, do ser humano que eu sou. Eu vou olhar para a Fabi com outro olhar, porque Fabi teve toda uma construção, história de vida, Uhum. né? A gente pode conversar aquele dia um pouquinho, já deu para saber que a vida da Fabi foi uma história bonita, uma história construída, né? Mas é Uhum. claro que todos nós temos traumas, Sim, que é sim. como fosse aqueles machucadinhos, né? Os quais a gente procura colocar uma capa neles ali. E a psicanálise faz um negócio interessante. Ela abre, dói pra caramba, tira todo o machucado, cura, para que a gente possa seguir muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais resolvido conosco mesmo. Então, eu olhando para o aspecto da proposta do livro, eu fiquei pensando, né? O tempo foi meio curto, né, para fazer toda a associação, mas eu achei assim o livro maravilhoso e de que maneira que entraria, né, a psicanálise aí e seria muito lindo esse casamento dessa proposta que o livro tem com um conhecimento ou com uma análise que a pessoa se propõe a fazer, né? Seria simplesmente fantástico. Uhum. Eu achei muito bacana a ideia. Não sei se eu respondi aí, Fabi. Sim, sim. E daí, dando continuidade, né, assim, só brevemente fazendo um relato, a minha terapeuta, que também eu iniciei a terapia em Tangará, de Tangará, e ela faz toda a abordagem na psicanálise. E antes disso, eu já tinha tido contato com a terapia comportamental, mas eu vi o quanto, para mim, a gente se abrir para essa imersão dessas questões de tentar buscar o inconsciente, isso faz com que o autoconhecimento ele vai fluindo gradativamente. Daí eu acho que o olhar nosso, não só para o outro, muda, e para nós mesmos, que às vezes a gente tem aquele perfil, né, de Uhum. uma autocrítica muito grande ou a tentativa de alguns perfeccionismos que daí a gente fala também não é tão assim. Por que que eu estou agindo assim? Né? Então, e é interessante essa fase em que a gente observa a mudança, num primeiro momento, é bem impactante, né? Porque a psicanálise ela busca algo muito profundo. Então, eu super indico para todos que puderem ter essa oportunidade, quiserem se abrir para essa possibilidade. Gosto né? Tem várias outras linhas dentro desse atendimento clínico também, mas ela resgata coisas que a gente acha que não tinha. E às vezes ela busca, dá até uma revolta logo no começo. Não, não vou dar continuidade nisso aqui, porque quando começa a surgir coisas que estavam lá enterradinhas, né? Começa a aparecer, a brotar,
Aí a gente pensa assim, eu tenho que fugir daqui, que daí eu acho que o id volta lá e entra em ação. Ele fala, deixa eu disparar, corre daqui, que aqui não está confortável, né? E essa tendência em nós agirmos nesse mecanismo nato nosso de luta e fuga, né? Dispara cortisol, o medo, o negócio é fugir. Então, a tendência desse fisiológico nosso é buscar a fuga para tudo. E eu acredito Fabi, assim. Ah, pode falar. só um detalhezinho que é assim, a gente ao longo da vida vai desenvolvendo o que a gente chama de mecanismo de defesa, né? Então a gente tem um monte de mecanismos de defesa que a gente nem sabe que usa. Isso seria um papo para uma outra hora. Mas quando a gente trata de professores, a experiência geral que eu tenho, boa parte deles, eu diria que quase que 90% deles tem hiperresponsabilidade, que é uma coisa que acaba prejudicando, Sim. porque é como se eles tivessem o mundo para dar conta. Aham. Então, eles lidam, às vezes, sofrem bastante, porque eles assumem, inclusive, a responsabilidade do aluno, né? Por Uhum. essa hiperresponsabilidade, por esse desejo de ensinar, por esse desejo de transformar. Então, É. esse é um caso que é muito comum que chega no consultório, quando se trata de professores, coordenadores, ou gente que está ligada Envolvida, direto à né? educação, é ter hiperresponsabilidade. Uhum. Eu trabalho muito com formação de professores, né? Eu nem gosto, às vezes, de usar a palavra formação, mas é que a gente tem, porque eu falo assim, a formação inicial e a continuada. Então, a gente já trabalha nessa perspectiva de desenvolvimento docente, pensando nessa formação continuada. E algo que eu tenho trazido muito, eu trabalho com aquele instrumento lá, o MBTI, que depois até vou liberar um vídeo, e ele ajuda bastante assim a triar o basicão das nossas características. E eu sempre falo, não adianta a gente sofrer achando que vai conseguir solucionar. Principalmente quem está na educação básica, no infantil, isso é muito forte, porque daí a gente já se depara com aquela sensação que eu tenho uma criança e você consegue compreender de onde o cenário familiar social em que essa criança está inserida, e aí ele tem aquelas 4 horas de contato com você, e aí existe, né, por ser uma criança, esse envolvimento um pouco mais afetivo e aquele olhar mais forte com aquela criança que pode estar numa situação, numa suposta situação de sofrimento, e nós buscamos esse atendimento e tentando resolver o problema da criança. E isso, acho que daí na educação, né, fundamental 2, ensino médio, e quando a gente vai para o ensino superior, que é o que eu tenho atuado nos últimos anos, a gente pode pensar lá, é ensino superior, é adulto que eu vou lá, faço a minha parte. Também nós temos esse envolvimento com o aluno, esse olhar, porém, nós temos sempre que colocarmos esse limite, né? Até que ponto eu tenho a capacidade de contribuir com o desenvolvimento, o autoconhecimento do outro, e até que ponto isso não vai gerar prejuízos para mim. Então, eu sempre trabalho, não adianta você sofrer e achar que vai solucionar todos os problemas de todas as, assim, quando eu vou fazer a formação com educação infantil, eu volto abalada com os relatos. Então, às vezes, tem 15 dias eu fiz uma capacitação, ouvi uns 3 relatos, eu voltei naquela noite para eu descansar, eu pensei, meu Deus, como tem crianças nessa circunstância. Aí eu pensei, e uma professora que está atuando há 20 anos com essas crianças, o que ela já não viu, ouviu e vivenciou. Então, ela traz essa trajetória, se não soubermos fazer essa seleção, então essa aprendizagem socioemocional que hoje o livro aborda, é importante para que nós possamos pensar na nossa autogestão, né, no nosso autoconhecimento e também pensando no outro, porque, como eu comentei ali, nessa questão da família, né, o que a psicanálise pode trazer de contribuição, é que nós pensamos, às vezes, eu tenho que dar conta de fazer uma formação socioemocional, porque o projeto escrito é muito lindo, mas o quanto ele é executável na prática, o quanto ele é operacionalizado naquela situação, porque não envolve somente os recursos humanos, nem todo mundo está envolvido. Então, isso pode gerar um sofrimento muito grande, porque a gente vê que esse desenvolvimento socioemocional, ele inicia
e depois eu gostaria que o senhor reforçasse um pouquinho, né? Só talvez destacasse algum detalhe em relação a essas fases do desenvolvimento do ser humano, que Freud aborda muito isso, porque ele vai iniciar lá, né, na gestação, que já vem com memórias, e na primeira infância, e daí a gente pega esse menino lá no ensino médio, no ensino superior, ou às vezes na educação infantil, e vamos pensar assim, agora eu vou conseguir resolver. Mas eu não vou conseguir resolver, porque a educação socioemocional, ela faz parte do cenário sociocultural que essa criança está, principalmente no berço familiar, e que muitas vezes esse berço familiar nem existe. E como que a gente pode tentar minimizar isso? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessas fases do desenvolvimento de Freud aí dentro da psicanálise e o quanto que o professor pode ir lá tentar contribuir com esse desenvolvimento, mesmo que ele não trouxe de casa, digamos assim. Uhum. Então, hoje já tem muita coisa, né? Já tem novas propostas, novos estudos, mas acaba que todo mundo, de alguma maneira, volta nessa proposta freudiana das fases. Porque entendem ainda até hoje, apesar de isso ter sido proposto há tanto tempo, né, que ela é realmente algo muito interessante, que é de fato uma base, vamos dizer assim. Então, o Freud, ele colocou mais ou menos a idade e ele chamou de fase, como a primeira fase, na fase oral. Por que ele chamou de fase oral? É quando o bebê, a criança, leva tudo na boca. Então, o desejo, a pulsão dele passa pela boca. Então, tudo que ele vai fazer, ele vai levar na boca, ele vai morder, ele vai querer, todo o desejo dele está ali. E aí, a gente começa a entender algumas coisas a posteriori, né? Depois, né? Quando ele chega ali 18 meses, 3 anos, ele chama de fase anal. O que é a fase anal? É quando a criança começa a ter controle do xixi, do cocô, ela começa a controlar isso, né? Então ela passou já da fase oral e foi para a fase anal. E é também, Fabi, quando ela começa a perceber o outro. É nessa fase que ela enxerga o outro deixa de ser objeto e passa a ser um ser para ele, né? Na fase oral, ele é todo ele, né? É quando ele é totalmente egocêntrico, o mundo é dele, tudo é para ele, né? Então, quando ele passou dessa fase, ele chegou na fase anal, ele vai começar a perceber o outro. E é muito interessante isso, que, por exemplo, na fase anal, quando a criança chega nessa fase, e ela começa a conseguir controlar o xixi e o cocô, e aí os pais vão lá e tiram a fralda, né? Tiram a fralda e aí o pai foi para um passeio na casa de alguém, e aí o menino foi lá e fez cocô na sala, por exemplo, né? Ele não tem ainda essa percepção. E aí a mãe ou o pai deu uma bronca tremenda na criança, foi aquele negócio difícil. Esse dia vai para o inconsciente, né? Esse dia vai para o inconsciente. Aí você tem, por exemplo, adultos que quando saem de casa não conseguem fazer as suas necessidades, não conseguem fazer cocô, por exemplo, né? Às vezes em casa até que ele tem uma certa intimidade, mas ele não consegue. E aí ele fica se perguntando por que eu não consigo, né? Olha como a terapia é super importante. Foi num dia tal que aquilo aconteceu e travou, entrou no inconsciente e entrou ali um superego extremamente elevado, né? Um não muito forte, um policial da mente ali intenso e travou ele. Então, muitas coisas nessa fase anal acontecem com a criança. Comer, aprender a comer, tomar bronca, uma série de coisas. Então, muito dos nossos traumas passa basicamente por essa fase. É claro que nas outras também, né? Então, se fosse pensar que a maioria das crianças chegam na escola na fase anal, o que eles estão percebendo, né? Eles estão percebendo muito o afetivo. Eles começam a perceber o afetivo. Então, é muito legal nessa parte o professor contribuir para esse afetivo, para a cooperação, para a generosidade, para o perdão, para a não agressividade, que é o id dele inteiro, né?
E ter essa percepção natural, por exemplo. Por que que um menino é tão agressivo? Provavelmente porque ele está num ambiente agressivo, né? Nós estamos na via de regra. É claro que tem as exceções, mas nós falamos de via de regra. O menino começou a falar e ele fala agressivamente, ele fala gritando, ou ele faz uso de palavrões. Por que que ele faz isso? Provavelmente porque o ambiente onde ele vive, a realidade é essa, né? Então, essa intervenção do educador nessa fase anal, que é a primeira que ele está chegando ali, é super importante. Aí você colocou lá na proposta a ideia do pré-adolescente, né? Que seria mais ou menos ali a fase de latência, entre 6 e 11 anos, né? Uhum. Essa é uma fase boa, de certa maneira, para o ser humano. Uma fase mais tranquila, é a fase que tem menos crise. Ele está bem tranquilo nessa fase, né? Tá percebendo o mundo, está começando a conhecer o mundo, está com uma boa sociabilidade. E essa é uma fase onde social, família, amiguinhos, começa a surgir bastante. Então, introduzir a leitura, por exemplo, nessa fase é muito bacana. Se nós temos ainda uma deficiência de leitura, né, no nosso país, essa é uma realidade ainda, porque geralmente não tem esse contato nessa idade. Um educador, ou os próprios pais não percebem quão importante é a entrada da leitura. Leitura de algo que seja agradável, leitura de algo que chame atenção, leitura de algo que desperte curiosidade para chegar no final daquele livro. Então, essa é uma boa fase para introduzirmos a leitura. Uhum. Na adolescência, chamada fase genital, é o hiato da vida. É quando a pessoa não sabe o que ela é. Porque assim, ela já não é mais criança e ela ainda não é adulta. Então vamos pensar no cérebro. O nosso cérebro vai se formando até que ele fica pleno, né? Quando ele chega na adolescência, ele está mais ou menos pronto, só que o lóbulo frontal não está pronto, que é onde a gente toma as decisões mais corretas. E exige-se dessa criatura que ele tome decisões para o resto da vida dele, né? Sim. Então ele está numa profunda crise. Imagina você, uma menina aí de 13 anos, chega em casa e pega a bonequinha e vai brincar. Aí a mãe vai falar assim: minha filha, você não é mais criança para ficar brincando de bonequinha. Ela pensa: não sou mais criança, bacana. Aí chega à noite, ela se arruma toda bonitona e diz: mãe, tô saindo, né? O que a mãe vai dizer? Você vai, você é uma criança, né? Aí ela pensa assim: eu não sou criança, eu não sou adulto, o que eu sou? Então, essa fase da adolescência é muito linda, porque é uma fase do não ser e a fase de você romper em busca do seu encontro, de quem você é, da sua identidade. É quando você não quer muito mais ser seus pais, né? É quando seus pais, você começa a ver defeito neles, você começa a descobrir que eles não são tão perfeitos como era e tal. É quando você está construindo a sua identidade. É quando você vai buscar turma, é quando você vai buscar tribos, né? Eu pertenço, essa coisa de pertencimento. É quando nós temos uma explosão de hormônios. Então, a minha sexualidade vai aparecer ali com muita força, com muita intensidade. É muito id nessa fase, né? É muito id, é muita decisão por impulso. E tem uma coisa interessante que é o tempo. O adolescente, ele tem uma leitura de eternidade. Então, por exemplo, se ele tem uma espinha, aquela espinha para ele vai morrer por causa daquilo, porque aquilo para ele parece que vai durar uma eternidade. O mundo dele acabou porque saiu uma espinha, né? Uhum. Então aquilo para ele tem uma concepção de tempo diferente. Ele aparece a paixão, né? Aparece a primeira paixonite.
e assim o mundo dele desaba quando aquela paixão não é correspondida. Nunca mais eu vou me apaixonar, nunca mais eu vou querer alguém. Então ele é levado à potência. Então tudo é superlativo para o adolescente. Mas é a fase que ele tem a maior energia também, a maior intensidade de energia, né? Então esse processo muito bem canalizado, e hoje eu vejo que educadores, escolas, estão fazendo uma leitura muito diferente do que como foi comigo, por exemplo, que passei por isso há muito tempo atrás, né, com mais de 40 anos, em que a perspectiva era totalmente outra, né, em que não se aproveitava habilidades, em que não se percebia que tem pessoas que é mais para o esporte, que estão outros que são mais para matemática, outros mais para... Então, não tinha essa percepção, né? A gente tinha que se virar e ir embora, e era nos imposto mesmo a força, de qualquer maneira. Então, eu acho que hoje a educação do jeito que está, tem muito recurso. Mas eu vou pontuar uma dica que eu acho super interessante, que é a música. A música é um elemento extremamente importante na vida do adolescente, né? De você aproveitar o que ele ouve, por que que ele ouve, que mensagem que aquela música traz para ele, por que que ele está ouvindo aquilo, o que que aquilo desperta nele. Então, dois elementos que para mim são fundamental nessa fase é a música e o esporte. Descoberta nesse sentido é fantástica, né? Aproveitar positivamente também a raiva, porque o adolescente ele tem hora que ele tem explosão de raiva, porque ele está na luta, ele está numa luta interna muito grande, de saber quem ele é, de ter hora que ele quer ser o bebezinho da mamãe e ter hora que ele não quer ver a mãe, né? E esse conflito intenso dentro dele tem explosão de raiva, e a raiva bem canalizada, ela é um elemento muito poderoso, né? Então, usar isso nessa fase é muito interessante. E a outra coisa que é super importante nessa fase é a ideia de pertencimento. Eu pertenço, né? Eu pertenço à minha escola. Então, a escola tem um acolhimento bacana, bem preparado, bem trabalhado, e ele chegar e dizer assim, é minha escola, sentir-se ali acolhido, recebido. Para as nossas, hoje os nossos meninos estão indo muito cedo, por exemplo, para a faculdade, né? Então estão chegando muito cedo, e tem muitas propostas hoje no Brasil de acolhimento, da chegada dessa pessoa na faculdade, porque eles estão chegando precocemente, né, na faculdade. Tem muitos meninos aí que estão indo com 16, 17 anos, já estão começando a vida acadêmica numa faculdade que mudou de nível, né, mudou de percepção. Então muitos acabam se perdendo, às vezes até pelo não acolhimento, ou pelo acolhimento de quem é mal intencionado, digamos assim, né? E aí chega lá e ele não se sente parte da onde deveria se sentir, ele vai procurar um lugar para ele se sentir acolhido, para ele ser bem recebido, digamos assim. E na fase adulta, quando a gente pensa em educação na fase adulta, eu acho uma fase muito interessante. Por quê? Nós estamos construídos, né? Eu sei que você construiu uma casa há um tempo atrás, não é isso, Fabi? Sim, aham. Aí imagina que você não era engenheira, nem o esposo, nem ninguém, vocês construíssem por vocês não chamassem nenhum profissional, né? Vamos assentar os tijolos aqui, nós vamos fazer do nosso jeito. Provavelmente, se fosse assim, não tendo habilidade para isso, teria uma parede torta, teria alguma coisa aí que não ficaria perfeito, né? E o adulto, ele é um elemento construído. Então, ao longo da vida, nós vamos sendo construídos. E é claro que nós somos construídos com erros e acertos. E o adulto, o cérebro dele já está pronto. Então, é difícil você pegar um adulto e propor para ele uma desconstrução. Geralmente, ele é bastante resistente à desconstrução. Mas tudo que foi construído pode ser desconstruído,
né? Nós não somos aquilo, nós nos tornamos aquilo. Então, é muito interessante quando um adulto se propõe a se desconstruir. Ah, eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, e você começa a mostrar para ele que é possível. Hoje as crianças estão aprendendo uma nova língua, já quase que lá na fase oral, né? Eles já começam a ouvir uma outra língua e aprendem com muita facilidade. E aí nós chegamos, vamos aprender uma nova língua, Fabi? Ah, não, é muito difícil, não quero, acho complicado. Talvez foi o método que você aprendeu, talvez foi a forma como foi ensinado. Aí vem alguém e propõe um método novo, algo novo. Você precisa se desconstruir para construir aquilo. Essa fase eu acho muito linda, quando alguém se propõe a desconstruir para construir. Eu não sou isso, né? Eu estou isso. Então, eu posso desconstruir para potencializar tudo que de fato eu tenho. Então, essa é uma fase muito bacana. Eu estou achando muito lindo porque nós estamos tendo uma volta de muita gente para as faculdades, né? Gente que está com 40, 50 anos, está voltando para fazer um novo curso, voltando para se capacitar, e é muito legal. É muito legal quando a pessoa sai do eu não consigo para o eu sou capaz, né? Ela desconstrói tudo aquilo e você tem um exemplo muito bonito, né? Seu pai está aí fazendo faculdade, coisa linda. Com 60 Esse é um processo lindo, maravilhoso, né? Eu acho que é isso, Fabi. Não sei se eu contribuí da maneira como você queria para essa questão que você colocou. Sim, é maravilhosa. Acredito que a gente precisava ter essa visão da psicanálise, né? Como que essa fase do desenvolvimento na perspectiva da psicanálise ficou perfeito, tanto nas fases do desenvolvimento, quanto a sua abordagem foi muito interessante em relação à questão do professor também, né? No nosso primeiro, quase na nossa primeira discussão ali. Aí teve uma pessoa que fez um comentário aqui, eu vou ler o nome como está, porque às vezes a pessoa coloca o início do nome mais o sobrenome, mas está Edicárcia. Então ela comentou aqui pra gente que ela desenvolve um projeto com professores de educação infantil, com foco em autoconhecimento, construção da personalidade, emoções e estresse. E ela diz que existe uma carência, porque esses professores precisam de apoio, que daí sim elas vão conseguir apoiar as crianças. Ela coloca até o nome do projeto, acho que depois a gente pode consultar, projeto Cuidando de Quem Cuida da Educação Infantil. Achei lindo o projeto, e essa perspectiva de abordagem que ela traz aqui é fundamental. Porque realmente, se nós não estamos nos cuidando, como que a gente vai cuidar de alguém, né? Eu tenho um livro que eu sempre trabalho também nesse processo de formação docente, que é Quem Educa Marca o Corpo do Outro. Então, a gente vai marcar o corpo do outro com aquilo que nós temos. E aí, nós já carregamos muitas marcas em nós, né? Eu falo assim, sempre a gente faz lá uma dinâmica de uma coxa de retalho. A gente já é um pedacinho da nossa vida familiar, da nossa vida social, da nossa vida profissional. E nesse pedacinho estamos aqui, daí eu vou também colocar as marcas. E às vezes, na formação do nosso aluno, por exemplo, vou citar aqui o processo avaliativo. Tem professores que, quando vão assumir uma sala de aula pela primeira vez, pensam assim, eu vou lembrar aquele professor que me marcou. Nossa, foi ótimo, eu vou tentar seguir aquele exemplo. Porque a gente sempre pensa em quem nos marcou. E aí eu vou e reproduzo aquelas marcas. Mas a gente também tem alguns que sofreram com marcas que foram colocadas neles. Por exemplo, aquelas avaliações punitivas, se não for assim, se não decorar rodapé de livro, não vai ser aprovado, né? Então faz o terror emocional com os alunos. E que isso na metodologia ativa já está totalmente desconstruído, porque a gente considera uma avaliação formativa e depois também a quantitativa, essa somativa. E daí ele vai lá e reproduz tudo o que fizeram com ele, né? O meu aluno, quanto mais alunos cai de exame final, fica todo pomposa a pessoa, né? Só 3 passaram direto. E acha que é muito, infelizmente... Chegou a minha vez, eu vou me vingar, né? Isso, então essas projeções que a pessoa não sabe o porquê que ela está fazendo, né? Então,
nós nos abrirmos para essas mudanças é muito importante. E quando a gente pensa a autora, ela traz essa abordagem, né, socioemocional, acho que daqui um pouquinho já está encerrando ali o nosso tempo de 1 hora. Mas ela traz a questão de estratégias, todas as partes do livro têm algumas estratégias de como desenvolver a autopersona, história de vida, identidade, sempre com metodologias ativas. E no ensino por metodologias ativas, ele já exige ali do nosso aluno o protagonismo dele nesse processo. E é nesse momento que a gente vê como ele vai pegar as rédeas da sua própria formação. E quando ele assume as rédeas da própria formação, se ele não vem com essa construção que o senhor pontuou muito bem, né, na questão emocional, social, muito bem estabelecida, ele vai se sentir inseguro. Como que agora meu professor não é aquele que está aqui falando, ele está mediando essa minha formação. E agora, eu não acredito que eu vou conseguir aprender. A gente tem alguns alunos e até mesmo professores que duvidam muito de algumas estratégias ativas. Porque naquela estratégia eu não sou mais a detentora do conhecimento. Eu não vou mais lá tirar o capítulo, vai lá e lê aquele capítulo do livro, que daí eu vou muito segura para minha sala de aula se ele leu só aquele capítulo que eu literalmente mandei, aí eu dei a ordem, ele leu aquele capítulo, eu vou lá segura para falar só daquele item. Agora, quando ele tem a liberdade, pesquise sobre esse assunto, ele vai chegar para a gente com assuntos que muito provavelmente estão atualizados que eu não vi. E aí eu preciso ter a humildade de falar, nossa, mas que legal, e eu vou me abrir para aprender com o meu próprio aluno. Mesmo que ele tenha 20 anos a menos que eu. Por que eu não posso aprender? A gente aprende com as crianças, com os nossos filhos. Então, essa desconstrução do que né, que até a gente fala do etarismo hoje, que a gente tá muito concentrado na terceira idade, mas o etarismo também é qualquer tipo de preconceito com criança. Né? Quando a gente é preconceito com faixas etárias. Ah, você não pode isso que você é adolescente, você não tem voz. Você é criança que manda aqui, sou eu, fica quieto. Mas é um ser humano, né? Ele está falando alguma coisa. Mas aqui, para nós encerrarmos, eu vou pedir que o senhor fale um pouquinho sobre o Reino do Rola Bosta, que esse livro, depois já vou deixar ele lá em PDF no grupo, vou disponibilizar para o pessoal conhecer. Então, como que surgiu a escrita desse livro? Tá e bom. o que ele aborda? Aqui, capinha dele, bonitinho. Né? Na verdade, esse livro surgiu há quase 14 anos atrás. E aí, a minha esposa tinha muita resistência com o nome. E eu só queria lançar o livro que se mantesse o nome. Né? Uhum. O que é o livro? O livro é uma história, uma ficção, para falar sobre como nós lidamos com o poder. De que maneira nós lidamos com o poder. E aí eu estava lendo bastante C.S. Lewis nessa época, né? Crônicas de Nárnia e tal, e a maneira como ele aborda o evangelho é maravilhoso, fantástico. E aí surgiu essa ideia num momento de crise pessoal minha de poder, de lidar muito mal com o poder. Então surgiu e eu achei a história desse besouro. Esse é um besouro que foi trazido para o Brasil, ele não é brasileiro, ele foi trazido, né, para controlar a mosca de chifre, alguma coisa assim, e ele veio para o Brasil. Então o que acontece? Ele nasce na bosta, literalmente, do boi. Ele vive ali, e se alguém se aproximar dele, ele briga com muita violência. Depois tem briga aí no YouTube do besourinho brigando, é muito engraçado de ver. E ele está brigando pelo cocô da vaca. Né? Então, muitas vezes, aí eu fiz essa correlação assim, quanto a gente briga por poder. E que poder que a gente está brigando? Né? Eu estou, no nosso caso, na nossa instituição aqui, tem concílios, né? Tem presbitério, tem sínodo e tem Supremo Concílio. E aí a gente brigando para ser presidente do presbitério, por exemplo, né? Que as pessoas nem sabem que existe. Né? Hoje nós somos uma denominação pequena no Brasil, nós temos 1 milhão e pouco de membros. E aí a gente fica brigando por coisas que não fazem o menor sentido, né? Em casa, o marido e a mulher ficam brigando para ver quem manda, né? Quem manda aqui e tal, não sei o quê.
Então, esse foi o contexto que ele surgiu. E aí eu criei uma história toda fictícia, criei uma cidade, personagens fictícios, para propor algo diferente, né? Para propor aquilo que Jesus nos ensinou, que no meu servo, no meu reino, Jesus diz, maior é o que serve. Então, a ideia de servir com poder. Então, eu me proponho a ser servo. Aquele que quer ser o maior, né, que seja o menor, ou lave os pés dos outros. Essa é do Evangelho, essa ideia de Cristo, que é totalmente contrária à ideia que é proposta para nós, pelo mundo, pela sociedade, e por essa loucura que a gente acaba entrando. Né? Então, essa é a ideia do livro. E o livro foi escrito para alcançar um público pré-adolescente. Ele tem figuras dentro dele. Eu tenho um amigo que fez as caricaturas, né? Mas acabou que ele chegou mesmo, foi no público adulto. Então, quem lê hoje, a maioria dos meus leitores hoje são do público adulto. E eu acho que quem lê vai achar bem interessante. Eu tenho tido boas respostas, né? Do livro para quem lê. É uma reflexão acaba que é bem atual, apesar de ser escrito já há algum tempo. Está muito nessa guerra que nós estamos vivendo hoje, nessa guerra política de extremo, de extrema-direita, extrema-esquerda, essa coisa toda que a gente vive hoje. Eu acho que ele acabou se tornando muito, muito atual. Para quem, Fabi, para quem quiser e não está acessando lá o clube, pode me mandar aqui. Para quem quiser o livro e não vai acessar lá onde você vai disponibilizar, pode me mandar um oi, né, aqui no Instagram e depois mandar o WhatsApp. Eu mando o PDF, como eu mandei para você. Tá. Ok. E muito obrigada, então. Acho que nós nos comprometemos aqui, né, de 45 minutos a 1 hora. Estamos encerrando certinho 1 hora, porque esse bate-papo dá vontade de continuar, né? Então, eu agradeço imensamente, principalmente pela desorganização da sua agenda para tentar organizar, para atender o meu pedido, de coração. Foi muito válida a discussão, trouxe uma possibilidade de refletir agora para a gente que vai dar continuidade nos próximos capítulos do livro, numa visão muito mais ampla, que eu acho que eu carrego daqui agora da nossa discussão, é nos abrirmos, né, que a maioria de nós aqui estamos num grupo de adultos, para refletir e saber que é possível mudar, e o ser humano está aí para aprender até o último dia de vida, a gente tem que buscar aprender alguma coisa e melhorar, né? Eu acho que essa é a proposta. Então, muito obrigada, pastor. Desejo aí uma ótima noite, um ótimo descanso e agradeço agora a todos que estiveram e estão aqui conosco. Então, a live vai ficar gravada. Vou disponibilizar o livro e depois vocês podem estar seguindo aqui, JP Psicanalista, e entrar em contato lá no direct, que ele vai estar enviando o PDF do livro dele também para vocês, tá bom? E já fiquei super curiosa, que a história parece que dá para aplicar em muitos contextos aí da vida e da atuação. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês.